Oi, o meu nome é Lilian, eu sou da Rede de Jovens e daqui Águas Claras e eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha experiência com Deus, né? Como Deus tem agido na minha vida, a partir de quando eu resolvi confiar minha vida a Deus. E eu vou começar falando com você através de um salmo. É um salmo muito conhecido, mas é um salmo que sempre falou muito ao meu coração. É um salmo que eu tento colocar em prática todos os dias, porque não é fácil, mas sempre que eu tenho alguma dificuldade, é o primeiro salmo que me vem à cabeça. Então é algo assim que eu realmente levo para minha vida, que é o Salmo 37, no verso 5. Entrega sua vida ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então isso realmente é forte para mim, soa bem forte mesmo. Então vamos lá. Bom, a minha experiência com Deus, eu acredito que começou quando eu me decidi me casar. Por quê? Eu vim de uma outra religião, já deixando bem claro que eu não estou aqui para falar de religião, para falar o que é melhor, o que é pior. Eu estou aqui para contar a minha história, sobre as minhas frustrações, sobre a minha vida. Às vezes o que é bom para mim não é para você e vice-versa. Tá? Então, assim, eu não estou aqui para falar de religião, mas sim de Deus, do amor de Deus sobre a minha vida e sobretudo aquilo que você entrega ao Senhor e confia de olhos fechados, Deus vai agir. Voltando, quando eu fui casar, a minha primeira dificuldade foi essa. Eu era católica, minha família toda católica, a minha vida inteira eu havia, apesar de quando eu me casei eu estar um pouco afastada da igreja, mas a minha vida inteira o que eu segui foi os ritos da Igreja Católica, né? E meu esposo, a família do meu esposo, toda evangélica, né? Criado em berço evangélico, então eu já sabia que aí eu enfrentaria uma dificuldade. E assim foi. Por quê? Porque quando eu fui casar, obviamente eu queria a bênção de Deus, eu queria estar na presença do Senhor e que Ele confirmasse aquilo que Ele tinha colocado nos nossos corações. E foi muito difícil, porque a primeira coisa que eu fiz foi procurar o padre, conversar com ele sobre essa dificuldade que eu estava tendo. E eu queria que ele, aquele padre que me conhecia há muitos anos, me colocasse, me desse uma orientação. Então fui lá, coloquei as minhas dificuldades diante dele para que ele me orientasse. E foi ainda mais difícil. O que ele me falou? Olha, eu queria casar fora de um templo religioso, para que ficasse um lugar mais neutro. Aí eu pedi pro padre, olha, será que você consegue ir até o lugar que eu quero casar? Eu queria casar ao ar livre. E aí eu falei com ele, você consegue ir até onde eu vou casar? E ele, nossa, muito difícil, não tem a menor condições. Para eu celebrar o seu casamento lá, você tem que pedir uma autorização eu tenho que pedir uma autorização na arquidiocese, isso demora e não é fácil. E além disso, o seu esposo ele vai ter que batizar e ele vai ter que crismar, porque é exigido para que case na igreja católica. E aí eu entrei, né, em um lugar ainda mais difícil. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Porque mesmo que o meu esposo dissesse, ok, eu vou fazer isso, não tinha cabimento. Qual é o sentido de uma pessoa fazer um curso de batismo, batizar, fazer uma preparação para fazer a crismar, sendo que ele não vive aquilo, sendo que não é aquilo que ele acredita, não tinha sentido. E eu sabia que isso iria incomodá-lo. E aí eu estaria fazendo apenas as minhas vontades, o que eu gostaria, né? Que era de estar ali
naquele lugar com o padre celebrando meu casamento. E ele? E a família dele? Né? Porque para mim, estava tranquilo, estava cômodo. Mas e ele? Né? Então, o casamento ele já começou aí. Começou a partir do momento em que eu me deparei com essa situação. Eu tive que pensar, né? Como seria para ele, como seria para a família dele. E aí eu fui em outro padre. Falei, vou em outro padre e alguém vai ter que resolver para mim. Como é que as pessoas fazem? Tem que ter uma solução. E fui. Bati em uma porta, bati em uma igreja, e outra, e nada. Todos falavam a mesma coisa, um falava, não, eu não vou, precisa de autorização, não tem como eu celebrar fora de uma igreja. Eu não sei, eu só sei que eu não sei se eu não dei sorte, ou se realmente os padres não vão, só sei que eu não consegui ninguém. E aí aquilo eu comecei a me desesperar, eu falei, caramba, porque a gente tinha estipulado um tempo para casar e até então eu não tinha nem igreja ainda. Não sabia nem como que eu ia fazer, e eu já estava fechando algumas coisas, sendo que eu não tinha nem ainda resolvido esse lance da igreja. E aí acabou que eu falei, caramba, tá faltando alguma coisa. Orei, tava faltando isso, colocar nas mãos do Senhor aquilo que Ele tinha escrito para minha vida. E aí eu comecei a orar, me coloquei, me derramei diante de Deus para que Ele resolvesse para mim essa situação, porque estava além do que eu poderia fazer. E eu só enxergava isso, porque eu queria tanto que meu casamento fosse com o padre, tudo do jeito que eu sempre tinha idealizado, que eu só enxergava isso, eu não enxergava outras possibilidades. O máximo que eu consegui pensar foi, posso fazer um casamento ecumênico, né? Com um padre, um pastor, mas aí ia dar na mesma. O padre ia ter que sair da igreja, iria ter que estar num templo que não fosse religioso, e aí eu ia acabar na mesma situação, mesmo tendo um pastor ali presente. E eu falei, caramba, tá ruim pra mim. E aí eu falei, né, preciso orar, orei, coloquei diante de Deus, Senhor, aqui estou. Faça aquilo que o Senhor colocou pra minha vida. Se foi isso, eu confio naquilo. E aí entra o salmo. Confia, entrega. O Senhor vai fazer aquilo que Ele tem para você. Foi isso que eu fiz. Na mesma semana eu falei, mãe, minha mãe católica, né? Achando que ela ia meio que exigir que eu casasse na igreja católica, porque minha formação era católica, etc. E eu falei, mãe, olha, a situação é essa, eu não tô conseguindo. E eu chorava, e minha mãe via a minha angústia. E ela sabiamente, Deus usou a minha mãe, ela virou para mim docemente e falou assim, filha, por que você não casa, não faz um casamento evangélico? Eu cheguei e me assustei, né? Nossa, casamento evangélico, eu não tinha pensado nisso. O Tiago é evangélico, a família evangélica, a família dele toda é evangélica. Qual o problema? O que está em questão não é a religião, mas é a bênção do Senhor. Deus é um só. Você vai receber a bênção de Deus do mesmo jeito. A gente vai estar com você do mesmo jeito. Eu tenho certeza que você vai estar feliz, que ele vai estar feliz. Vai ser uma situação muito mais fácil de resolver. Por que você não pensa nessa opção? Nossa, aquilo caiu como uma luva, né? Aquilo me abraçou e eu fiquei tão tranquila. Eu falei, nossa, como eu não pensei nisso antes, né? Porque às vezes a gente quer ir do nosso jeito, a gente bate de frente com aquilo que a gente quer, mas a gente não sabe o que Deus reservou para nós. E assim eu fui. Falei com meu esposo, falei com a família dele. Olha, resolvi, vamos fazer um casamento evangélico. O que você acha? Nossa, para mim tá ótimo e tudo mais. E aí a gente conseguiu, né, dar continuidade nos trâmites do casamento. Falei com meu sogro, com a minha sogra, olha, eu não conheço ninguém que pudesse, né, celebrar, fazer meu casamento. Então, eu vou pedir para que vocês providenciem, né, as pessoas que vocês confiam, vocês têm um carinho, para que confiem esse momento tão especial e faça o nosso casamento. E assim foi feito. Meu casamento foi lindo, 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 lindo. Minha família amou.
Eu acho que foi a melhor opção que eu poderia ter. Foi um casamento tremendo, que falou o meu coração, que, nossa, foi muito especial. E as pessoas que estavam lá, meus parentes, minha família, né, pessoal tudo católico, falou, nossa, eu nunca fui num casamento tão bonito. Eu via tanto amor, eu via fé, eu via paz ali. Eu pude sentir a presença do Senhor ali. Foi linda a cerimônia. Ok, casamos, foi tudo perfeito, fui para minha casa, vida que segue. E aí, né? Ok, o casamento passou, e como seria? Eu queria continuar tendo uma comunhão com Deus, continuar participando. Apesar de, na ocasião que eu casei, eu estava um pouco afastada da igreja, mas eu sempre gostei de ter essa comunhão, né, com as pessoas, de estar em um ambiente que me trouxesse paz, vivenciar a palavra de Deus. Eu falei, caramba, eu não pensei no depois, né, como vai ser? A minha casa estava dividida, continuava dividida, porque apesar de eu ter feito a cerimônia de um jeito, a minha casa continuava, que era o mais importante, a minha casa continuava dividida. E aí, certo dia, eu fiquei um bom tempo casada sem ir à igreja. E teve um dia, né, levantei assim, num domingo e falei, caramba, eu quero ir à igreja. E fui. Aí eu falei, Thiago, vamos comigo? Ele, eu não vou não. Eu falei, poxa, vamos pelo menos para me fazer companhia, né? Pensei. Ele vai indo aos pouquinhos, a gente vai indo, eu acabo levando ele. Olha o que eu pensei. Chegamos na igreja lotada, e aquela coisa, né? Aqueles ritos, tudo certinho. Aí eu olhei pra ele assim, ele tava do meu lado, eu olhei pro lado, olhei pra ele, sabe, um peixe fora d'água, deslocado, aquela coisa assim, eu tô aqui só porque você me obrigou a estar aqui, porque por mim eu não estaria aqui. E eu vi que não iria rolar. Eu falei, caramba, não vai rolar isso aqui, tá muito difícil e eu preciso resolver o que eu vou fazer. Eu não posso ficar fora e eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero participar de um lugar, eu quero que meu marido me acompanhe. O que eu vou fazer? E aí passou. Passou um tempo, passou 2 tempos e a gente afastado. E certo dia minha sogra falou, olha, eu vou pregar em tal igreja, eu não lembro se era meu sogro ou se era minha sogra, vai lá, vai visitar a gente. Na época eles eram de outra igreja, de outra denominação, e aí acabei indo. Fui. Chegando lá, né, chegando na igreja, aquele pessoal já cumprimenta a gente de cara, assim, eu falei, caramba, que pessoal educado, né? Chega, cumprimenta. Aí outro pessoal te pega, te conduz até o seu lugar. Eu falei, caramba, esse lugar aqui é diferente, né? O pessoal te leva até no seu lugar, até onde você vai sentar. Que legal. E aí começa o louvor, aquele louvorzão tremendo, aquela coisa empolgante. Eu chorava. Meu Deus, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu me tremi inteira. Era um calor, era uma coisa que eu nunca tinha sentido. E eu, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia uma música, eu nunca tinha ouvido nada, mas parece que estavam falando comigo. Eu falei, meu Deus, isso é pra mim. Nossa, eu não consigo parar de chorar. Deus tá falando comigo. E aquele calor que eu suava, frio, aquela coisa esquisita. O que é isso? E eu me tremi inteira. Gostei. Falei, caramba, vou voltar, porque assim eu consigo, né? Tá num lugar e trazer o meu marido. Ou seja, tá legal. E fui uma, e fui 2, e fui 3, e fui várias, e fui indo. Fui. Certo dia era a comunhão, né? Era uma celebração de comunhão, a Santa Ceia do Senhor. E aquilo me incomodou. Meu coração pegou fogo porque eu não participei, eu não podia participar. E eu, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Que o principal eu não estou recebendo, né? Que é a ceia. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, de uma vez por todas, tomar uma decisão. E
e aquilo me incomodava e me corroía por dentro. Eu chorava por dentro, assim, as pessoas não sabiam, mas eu sabia. E eu sabia que o Senhor ia me cobrar uma hora, né? Ia bater na minha porta, ia querer que eu tomasse realmente uma decisão. E aí eu fui empurrando com a barriga, fui levando, chegou uma hora que eu falei, caramba, não dá mais, não dá mais. Eu vou batizar. Foi uma das decisões assim mais difíceis, porque ali eu me senti dividida. E aí eu entreguei, eu orei, eu confiei e me coloquei diante do Senhor para que Ele tomasse essa decisão por mim, que Ele encaminhasse as coisas, porque eu sozinha não era capaz. E assim foi feito. Com muita sabedoria Deus me conduziu, e com muito carinho, com muito cuidado. Deus foi fazendo, Deus foi falando comigo. E eu já estava bem envolvida, assim, emocionalmente, né? Eu já estava gostando daquilo, eu estava amando tá vivendo aquilo. Porque era uma experiência nova para mim, eu nunca tinha vivido. A minha vida inteira não tinha conseguido sentir o que eu sentia. Aquilo me preenchia, porque eu sentia um vazio. Eu era uma pessoa que eu poderia estar aonde fosse, vivendo o que fosse, realizando o melhor sonho. Mas eu não conseguia me sentir preenchida. Eu sentia um vazio, uma tristeza que só Deus sabia. Eu nunca tinha colocado isso para ninguém. E quando eu aceitei que aquele caminho era a direção que o Senhor tinha colocado para mim, mesmo muitas vezes eu torcendo o nariz, não, né? O que é que minha família vai falar? Nossa, eu vou decepcionar minha mãe, meus pais, né? Por mais que eu sentisse isso tudo, a gente é assim, né? Nosso lado humano, às vezes, é meio irracional. E eu lutei contra os meus sentimentos, contra, né, aquilo que eu sentia. Mas o amor de Deus, graças a Deus, foi maior sobre mim. E aí eu batizei. Foi um momento ímpar na minha vida. Eu me senti lavada. Eu me senti realizada. Faltava aquilo para eu dar continuidade, né? Para eu começar uma vida nova com Deus. Faltava aquilo. Deus me direcionou dessa forma e foi muito bom. Foi muito bom. Eu estava grávida da Malu. Foi muito legal. Aí eu consegui o mais importante, a necessidade que eu tinha era unir a minha casa. Porque eu sentia a minha casa dividida realmente. E ali eu consegui sentir isso. E para mim foi muito importante. Porque eu consegui olhar na mesma direção que meu marido tinha. E para mim foi o mais importante de tudo, né? Então eu quero deixar aqui para você essa mensagem. Não importa o que você passa, não importa o que você acha, não importa o que você está vendo, mas entrega sua vida a Deus. Eu sei que às vezes é muito difícil, não é uma coisa fácil, mas às vezes Deus tem tanto a mais para você, para mim, para nós, que às vezes a gente não consegue enxergar isso. Mas entrega, confia, por mais difícil que seja, confia. É claro que a minha mudança, a minha entrega, ela é diária. Não foi de uma hora para outra, eu não comecei a sentir esse amor, né? Eu não tive essa experiência, eu não deixei de sentir o vazio que eu sentia, a tristeza que eu sentia. Não foi assim, batizei, fui para a igreja, uma coisa automática. Não foi. Foi aos poucos. Deus está me moldando ainda, né? Obviamente eu tenho meus momentos, como todo mundo tem, mas aquilo que eu sentia, Deus arrancou, eu não sinto mais.
E para a honra e glória do Senhor, que hoje eu vim aqui deixar essa mensagem para você. Confia no Senhor, que Ele fará.